Olá, turma, iniciando aí mais uma aula com o professor Rafa. Vamos lá, Rafa, deixa eu te iniciar aqui a gravação, não, passar o anfitrião para você. Espera aí, ainda não foi. Agora sim. Tá contigo, irmão? Manda ver. Beleza. Boa aula. Olha, professor. Bom dia, pessoal. A gente vai hoje começar um novo curso aqui na comunidade, né? Que é Net 8, né? Novidades do Net 8 é, e ver um preview do Net 7, do Net 9, né? Então a ideia é a gente iniciar essa aula aqui fazendo a instalação das ferramentas necessárias, né? Do conteúdo da aula, né? Então, o que que a gente precisa para fazer nesse curso, mas basicamente vai ser só a parte do .NET, né? Então, a gente só vai precisar instalar o SDK, na verdade, né? Então é isso, vamos começar nosso novo curso. E aí, antes de começar a baixar as ferramentas e instalar, preparar o ambiente, eu vou dar um preview do que a gente vai ver aqui, né? Nesse curso aqui, né? Então, eu anotei uma listinha de novidades, né? Então, ou seja, as novidades do Net 8. Então, a gente tem novidades com parte referente à linguagem, né? Que é o C Sharp. C Sharp que foi para a versão 12 nesse caso, junto com o Net 8. Ele estava na versão 11, né? No Net 7. Que o Net 8 ele vai para a versão 12, né? Então, toda vez que eles... geralmente, né? Toda vez que eles aumentam a versão do framework, da linguagem, eles estão lançando uma versão nova do framework, né? Isso aí pode ser uma tática da Microsoft, né? Alguma coisa que é a redentora da linguagem, né? Ou pode ser, eles podem em algum momento também separar, né, a evolução da linguagem e a evolução do framework, né? Porque eu digo que a linguagem em si, né, é .NET, é o C Sharp, na verdade, né? Então a linguagem que a gente usa é C Sharp e ele tem as versões dele. E o framework que a gente usa, os frameworks que a gente usa, por exemplo, hoje em dia, a gente tem o Net Full Framework, né, que é a versão legada, né, mais antiga, que não está sendo continuada mais pela Microsoft, né? Ela tem algum suporte em algumas últimas versões dele. A gente teve a criação lá do Net Core, né, que foi até a 1.0, 2.0 e a 3, né, 3.1. Então até aí foi chamado de Net Core, né? Um pouco da história aí. E depois veio chamar, a gente pulou pro Net 5, não teve o Net Core 4 e não teve o Net 4, a gente pulou direto pro Net 5 e aí a Microsoft vem evoluindo isso aí ano a ano, né? Então, todo ano eles lançam o que eles chamam, né? Então aqui, uma versão, peraí, Net 8. Não, era versão Net 8, que eles chamam de versão Net 8 Long Term Support, né? Long Term Support, que é a TLS, né? Então, LTS, na verdade, Long Term Support, que é a versão que aí ele explica, né? O ciclo de vida de cada versão. Então, todo ano eles estão lançando uma versão nova. E aí a gente tem versões LTS, né? Que tem um ciclo de vida de 3 anos, que foi o caso do Net 6. Ele durou 3 anos de suporte. O suporte dele do Net 6 ainda tá válido. E ele tem a versão que são STS, né? São o suporte termo padrão, né? Que tem um ciclo de vida de 18 meses, né? O que é isso? Então, o Net 7, por exemplo, ele foi lançado na versão STS porque ele tem o ciclo de vida dele, né? Quando ele fala ciclo de vida, é o tempo que a Microsoft vai dar suporte à ferramenta, né? A versão do framework. Então, C Sharp, linguagem, .NET Framework, .NET Core, .NET são frameworks. Então, desenvolvimento. Aí vai ter o ASP.NET, né? Dentro do .NET a gente vai ter o ASP.NET, outras que é mais voltado para web, etc. lá, né? Ah, e aí, essa versão do Net 8 foi lançada em novembro do ano passado, né? Então ele está ainda vigente o suporte dele, né? O Net 7 foi lançado
no ano retrasado, né? No ano de 2022. E o suporte dele já tá entrando no final já, né? Então ele lançou em novembro do ano passado e já tá entrando, acho que se não me engano, terminou esse meio de ano, alguma coisa assim. E o Net 8, foi lançado no ano passado, tem suporte até mais 3 anos. Então a gente tem 2023 até 2026. E esse ano já sai o .NET 9, que a gente já tem algumas versões Net 9. Tem as previews, né? Tem as previews dele, né? Então tem várias. Tem as novidades. Já tá na preview 6, né? Em julho tava na preview 6, não sei agora. Mas ele vai lançando release candidates, etc, né? Então, que são as previews até o lançamento da nova linguagem. Que é o quê? Para você poder testar, você poder pegar as funcionalidades, etc, né? Então é isso. E aí, voltando aqui, o que a gente vai ver nesse curso aqui, né? Então, a gente vai ter as linguagens da linguagem, né? Que são novidades do C Sharp 12, que são aqui. Eu listei algumas, né? Deve ter muito mais, mas eu listei as mais, não relevantes, mas as mais que você vai ver no seu dia a dia. Algumas menos, outras mais, né? Por exemplo, aqui, construtores primários, expressions, que é conversão de coleções, né? Então, ele é uma espécie de conversão entre coleções. O Spread Operator, que a gente só tinha no JavaScript, veio para cá. Inline Arrays, que é uma forma de declarar arrays. Alias type, interceptadores, parâmetros opcionais em Lambda. Então, ou seja, antigamente você não conseguia declarar uma, uma Lambda, uma expressão Lambda com parâmetros opcionais. Aqui a gente tem um novo tipo de. é, a gente já tinha o in e o out e o ref parameters, né? Que são porque quando a gente passa, tipo assim, a gente tem um método, por exemplo, o try parse lá da maioria dos conversores de inteiro, decimal e inteiro, decimal, que te devolve um out parameter, né? Então, ou seja, você pode indicar uma variável para ele criar ou para ele colocar os dados, né? Então, e aí e surge a ideia do ref read only. Por quê? Porque é, toda estrutura de dados, né, que é aquela mais complexa, tipo objetos e arrays, eles são passados como referência, mas eles podem ser manipulados internamente uma função, por exemplo, né? Então, o ref read only vem para dizer, ó, esse cara aqui, ele é um valor de referência, então a gente voltando aí no conceito da linguagem base aí, do que referência e valor, né? Então, a gente tem os tipos complexos, a maioria deles são valores de referência, e a gente tem os tipos mais simples ali, tipo textos, etc., que são os valores, tipo, são referenciados por valor, né? É, então, esse ref read only vem para dizer que estruturas que seriam mutáveis, né? Então, ou seja, objetos, dicionários, arrays, agora, com esse atributo aqui, a gente vai ver que a gente não consegue mais tornar ele mutável na entrada de uma função, por exemplo, né? Experimental Attributes, então é para indicar a ideia de que a gente está testando algo, né? Então, esse método está sob teste, né? Por exemplo, não usar, né? Hierarquia de interfaces, né? Então, o que é isso, né? A gente antes não podia, uma classe, por exemplo, tinha que ter, por exemplo, uma herança múltipla, né? Então, por exemplo, um exemplo de um repositório que a gente vai ver, que era, geralmente, alguns projetos você via a ideia de um repositório genérico implementado, né, uma interface genérica de um repositório, e outra interface que seria uma interface do repositório de alguma coisa, né, de aluno, empresa, algum tipo assim, que tinha outra interface de métodos específicos daquela, daquele contexto de repositório, né? Então, e a nossa classe tinha que implementar as duas interfaces. Com essa ideia de herança de interface, a gente pode dizer que uma interface herda da outra, né? E a gente vai ver isso aí, né? E no final, deixa eu só aqui primeiro para a parte de novidade do .NET 8, né? Aí a gente está falando aqui agora de novidades do framework, né? Então, ou seja, é, aí já vem a parte que eu falei de framework, né? A gente vai usar o Net 8, né? Aqui. Então, a gente tem o Aspire, né? Que é uma ideia de orquestração usando o .NET. É,
O AOT, né, que é a Ahead of Time, então, ou seja, é uma forma de compilação é, além do tempo, né? Então, a Ahead of Time é além do tempo, do tempo atual, né? Além do tempo, a tradução literária. Mas o que, é uma compilação que a gente, vamos falar, o .NET já é compilado, né? Mas ele consegue, com essa compilação à frente do tempo, ele consegue, por exemplo, é, gerar código mais próximo da linguagem de máquina, ou seja, ele vai gerar mais código lá, né? Então o tamanho do pacote aumenta um pouco, mas não lembro se aumenta, não aumenta ou não, mas ele consegue gerar a linguagem de mais baixo nível. Então você indica para ele, essa flag, né? Essa condição dele de publicar, gerar o pacote final com esse além do tempo, né? E até então acho que surgiu no Net 6 esse Ahead of Time, mas ele ele começou a ser evoluído mais, né? Então, antigamente eu acho só estava em aplicações consoles e alguns pacotes de biblioteca, etc. Mas aí com a evolução, acho que algumas APIs, né, com alguns pacotes, com poucos pacotes instalados, eu acho, ele já consegue usar, se beneficiar dessa compilação. O que é então isso aqui, né? Tornando não a aplicação mais rápida, mas um início mais rápido dela. Então, ou seja, você não tem você tem uma demora de resposta menor e até uma melhora de performance também, de certa forma, né? Porque aí a melhoria de performance não vem da funcionalidade em si, né? O Net 8 em si, todas as evoluções do .NET, a Microsoft vem focando muito em performance, né? Então a gente pode acompanhar pela internet vários benchmarks, né, claro que alguns você tem são meio duvidosos, mas o foco da linguagem quando eu falo duvidosos, eu falo assim, comparando uma linguagem com outra, né? Então, eu vi um exemplo, por exemplo, comparação de Go com .NET. Então, vai depender muito de framework que você está usando, vai depender muito de como está feito o código, e um monte de coisa, né? Então, não é esse tipo de performance que eu estou comparando, né? Mas é a linguagem em si evoluindo. Então, ou seja, comparando o .NET com ele mesmo no passado, né? Então, aquela ideia que não se comparar com os outros, mas comparar com você mesmo no passado ali, né? Então, a Microsoft sempre priorizou, né, na evolução do framework e da linguagem, a performance como um ponto essencial aí, né? Ah, então, novos atributos, né, que são aqueles, se não me engano, a gente já usava aqueles, eu não gosto muito, né, aquela ideia de data atributos seria como fala, seria data atributos seria aqueles decoradores, né, das classes, então anotações que você usa, por exemplo, para determinar é, validação, né, como o componente da validation dentro daquele pacote lá do validation model, pacotes que a gente com chave, né, por exemplo, de esquema de banco de dados, né, e outras coisas aqui. Então surgiram alguns novos, né. Generators aqui, então a gente já viu lá com .NET 6, a gente veio com o JSON Generator, né, o Serializer Generators, que são aquela ideia de melhoria de performance na serialização e deserialização de JSON, né? E aí a gente viu ali no .NET 6 o System.test ali evoluindo muito, né? Então, um avanço considerável, absorvendo muitas das demandas que era antigamente o Newton Soft usava muito, né? Era se usado muito nos projetos. A gente vem no Net 6 a gente vê um System Text ganhando maior visibilidade aí, né? Encapsulando muita funcionalidade de serialização e deserialização. E até tem um curso na comunidade aí de API que eu fiz um generator se eu não me engano, um generator de JSON Generator, né? Um source generator para serialização. E aí a gente vai ver um reject generator, que é basicamente a mesma coisa que o generator é código gerado, né? Então eu aponto uma tag lá e digo que vai ser um código gerado. Então o que acontece, né? Um tempo de build, então um generator por consequência, né? Por gerar otimização de código, dar agilidade para né? Então, melhorar a performance. Ele tem um custo, né? Que é o build, né? Então, ou seja, porque são classes autogeradas a partir de compilação. A gente vai ver que não é uma coisa nova, né? Da linguagem do Node.js 8, mas a gente vai ver um pouco sobre spans e range, né? Então,
Range é quando a gente fala de pegar intervalos de arrays, etc. Já tem no JavaScript, no JavaScript não, no Python a gente vê muito isso, é o que ele chama de fatiamento, né? Aqui ele veio como range. Ahn, Spans aqui é uma forma de lidar com mais performático com textos, não é novo aqui, né? Beleza, isso aqui também tem a ver com spans. Frozen Collections, né? Então é criar coleções congeladas, né? Então frozen de congelar coleções, né? O Async também não é uma novidade da funcionalidade aqui, né? Mas ele teve um destaque, né? Eu vou dar um destaque nele aqui porque ele veio do Net 6, mas é interessante a gente ver esse cara aqui porque ele teve um aumento de performance, é uma ideia de como a gente gera streaming, né? De dados, etc. Eu coloquei aqui, né? Consumir respostas de listas e criar streams evitando alocação, tá? Beleza? Herança e deserialização para subclasses, né? Então, ou seja, a gente já está olhando aqui para a que eu falei, para dentro do System Text, né? Então, evolução da deserialização, né? Porque a gente tem um problema, o .NET 8 resolve um probleminha da herança e deserialização aí que tinha, né? Se eu não me engano, tinha que apontar o type, não sei se ainda está assim, mas tinha que apontar o type do objeto para fazer uma deserialização na herança. É, Time provider para lidar com datas, né? Então, ou seja, esse cara aqui, geralmente a gente vê alguns projetos, né, internos que precisam controlar o tempo por exemplo, você publica um servidor e a gente está falando de baixo custo, né? Então a gente publica um servidor na AWS, por exemplo, na Nova Virgínia, que é o mais barato, né? Que é onde a AWS tem mais infraestrutura. Então ela consegue fornecer um ambiente mais barato. Porém, a gente quer, por exemplo, que a data do nosso sistema que está rodando é, seja, como fala? Seja de São Paulo, né? Então aí a gente tem essa ideia aí geralmente se cria um time provider, alguma coisa do tipo assim para para lidar com isso, né? É, Handle shared get items, né? Isso aqui uma implementação numa biblioteca de random aí, né? Para pegar itens aleatórios. Aí a gente vem aqui algumas aqui voltado na parte do ASP.NET Core, né? ASP.NET Core, né? Então, que é a versão web, né? Então, que a gente usa para desenvolver APIs, é, MVC, etc. né? Então, são as tecnologias mais voltadas ao ambiente web aqui. Então, a gente tem uma ideia de uma nova injeção de dependência aqui, que é o Kid Services, né? O que isso aqui resolve? Ele resolve a ideia de quando eu tenho por exemplo, uma classe, várias classes que implementam a mesma interface, e eu quero pegar, por exemplo, se eu colocar, por exemplo, hoje, como a gente resolvia no Net 6, era via enumerable, então você podia injetar no construtor um enumerable, eu vou mostrar isso aí depois também, o enumerable de que vinha várias classes com aquela herança, e com essa ideia de que de service a gente pode dar, ó, esse aqui ele implementa a interface, mas ele possui um nome é, X, e esse cara também possui a mesma interface, mas possui o nome Y. É como se fosse aquela ideia do name de client, né? Quando a gente injeta o tempo client por nome, né? Então a gente diz. E aqui, mais outro ponto aqui, né? Que é a implementação de rate limit é, nas aplicações, né? Que é pronto, né? De forma pronta, sem instalar pacotes. E o short circuit, né? O rate limit é para a gente poder limitar a quantidade de aquisições. Isso aí claro que ele te dá tem uma configuração simples, tem a mais, e tem as outras mais robustas, né? Então, o rate limit é aquela ideia de eu limitar requisições de acordo com meus consumidores. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem um contrato de API que o consumidor X só pode consumir 1 milhão de requisições por mês, por exemplo. E aí, quando passar 1 milhão e aí eu vou, ou até 10% do valor, eu vou começar a alertar ele, né? Ah, você não pode mais fazer isso aqui. E aí, ou então eu não posso dar brecha também. E aí, quando chegar no 1.101.000, por exemplo, eu falo, ó, acabou. Sua taxa de requisição
ser encerrada, porque a gente tem uma ideia de cobrar por requisição aqui. É muito ponto que eu acho que é muito utilizado também na AWS, né? A gente tem como ele controla por exemplo, a quantidade de requisições que determinado consumidor consegue fazer num GET, num POST, por exemplo, de um S3, né? Então, porque a gente tem as APIs expostas e a gente manda e lê arquivos, por exemplo, é, através de APIs da AWS, né? Então, essa é uma ideia de como ela limita aqui, né? E o short circuit aqui é quando eu tenho uma ideia de uma requisição que ela não precisa passar por validações e ela precisa ser mais rápida. Então, ou seja, esse short circuit desabilita a ideia de middlewares, né? Então, vamos pôr, eu tenho uma requisição que ela é só de não sei o que lá, um dado está público, eu não quero que ele use todos os middlewares do .NET, então eu posso usar esse short circuit, não foi mal, esse short circuit para evitar que essa requisição passe pela pipeline completa do ASP.NET, né? Então, se quem não sabe da pipeline, então, de uma requisição web, dá uma procurada na internet aí que você vai achar bastante conteúdo. Na pipeline de middlewares do ASP.NET Core. Então, beleza aí, então, novidades da linguagem, né? Novidades da linguagem, novidades do framework, né? Não vão ver. Claro que eu não vou passar por tudo aqui é, com muita profundidade. A ideia é saber que existe e ter uma ideia de aplicabilidade, né? E aqui, no final do curso, a gente vai pegar, no final, a gente vai refatorar uma API que está em Net 6 para Net 8, né? Então, eu vou pegar não sei se aquela API que eu fiz de multi-tenant, e eu não sei se ela está em 5 ou 6, mas independente. E a ideia é tentar colocar ela no 8 ali, depois no final do curso aqui, né? Depois a gente vê. Então, falar disso aí, né? Então, esses são os pontos aqui que a gente vai tentar cobrir. E o primeiro passo é a instalação, né? Do .NET. Se você não tem instalado a, a versão do .NET 8 ainda, lembrando que as funcionalidades que a gente vai ver aqui são referentes ao .NET 8 e a linguagem C Sharp 12. Então, provavelmente, se você tentar replicar o curso aqui sem instalar a ferramenta do .NET, né? Você não vai conseguir fazer. Então, eu vou colocar aqui .NET 8, download. A gente vai baixar aqui, ó. Primeiro link aqui, né? Microsoft, que é o retentor da linguagem, né? Não baixar de sites de terceiros, né? Então, a gente tem a versão, ó 8. O SDK está na 8.0.4 e o runtime está na 8.0.8, né? Qual é a diferença do SDK para o runtime? O runtime é o necessário, então ele é um pacotinho menor, né, digamos assim, que contém as funcionalidades apenas para a execução da ferramenta. Então, ou seja, eu preciso implantar uma API, né? Então, eu não vou usar, geralmente, né? Eu não vou usar o SDK para usar na implantação de uma API, por exemplo. Eu vou usar o runtime, porque ele é menor, né? Ele pesa menos, ele tem menos funcionalidades, mas ele tem o necessário para execução da API, né? Por exemplo, se for um site é a mesma coisa, se for uma aplicação, um console é a mesma coisa. Eu vou utilizar o runtime e não o SDK para publicação em ambiente produtivo, né? Não que você não possa usar o SDK, mas é pouco comum, né? É mais você usar o runtime, é o mais aconselhado ali, né? Então, é, aí a gente tem o runtime do ASP.NET, né? Então, que é a versão web. E o runtime do .NET, que é a versão desktop. Tem execução do .NET para aplicações Windows e tem toda aquela separação aqui, né, dos runtimes, né? Então a gente tem também o runtime por tipo de aplicação, né? Eu quero que a máquina que executar, por exemplo, a aplicação Windows tem que ter o runtime pelo menos específico para desktop, né? E aí a gente tem runtime.NET, né? Runtime é apenas os componentes necessários para. Ele fala aqui, ó. Runtime.NET contém apenas os componentes necessários para executar um aplicativo console. Ou runtime da área de trabalho.NET. Então, ou seja, esse cara aqui tem os pacotes necessários para executar uma aplicação console. Esse aqui vai ter uma área de trabalho Windows. Aqui também tem
E aqui tem a servidores web, né? Então ele especifica aqui na documentação, né? Que é isso. E aí, indo para o SDK agora, o SDK, ó, ele é a versão mais completa. Então, ou seja, ele é o que eu preciso tanto para desenvolver quanto para executar, né? Então, ou seja, ele não tem apenas os compilados para execução, ele tem aqui todo compilado para um pacote um pouco maior, que já tem a dentro interna ele a, a- os, é, a possibilidade de debug que a gente consegue fazer, né? Os pontos de debug, os PDBs, né? Que ele gera os arquivos de debug. É, a gente consegue desenvolver, né? No runtime a gente não consegue desenvolver, a gente consegue só executar, a gente consegue ter diversas vantagens aí, né? Então, que referente ao desenvolvimento. Vantagens que eu falo é que a gente pode desenvolver usando o SDK. A gente não consegue desenvolver usando o runtime. Então, esse é um ponto. A gente consegue programar, etc., e executar via runtime, né? Beleza. Mas a gente não consegue ter o auxílio do SDK no desenvolvimento, né? Usando o runtime. E a ideia aqui, aí se tiver, ele é multiplataforma, né? Então, Mac, OS, Windows, tudo. Então, aí como eu estou usando o Windows, eu vou, se eu não me engano, eu tenho aqui uma arquitetura no meu computador aqui, é x86, deixa eu ver. Aqui está mostrando a propriedade de um HD, não é isso? Cadê? Gerenciador de tarefas, configurações. Beleza. Sistema operacional. Aí eu tenho sobre aqui. Aqui, beleza. Eu tenho o meu nome, beleza. 16 gigas. Especificações do Windows 11. 64 bits, ó. Baseado em 64 bits, ó. Processador, sistema operacional baseado em 64 bits. Beleza. Então, eu teria que baixar o x64 aqui, beleza? Então, vamos para cá, download, tá baixando aqui o SDK, beleza? Varredura. Eu já tinha baixado ele antes, né? Que eu já tenho instalado na minha máquina, mas você vai dar um executar aqui, aí vai dar um instalar. Se não me engano, eu estou com a versão 8.0.1, é por isso que ele vai instalar, ó. Ele vai instalar o 8. Ele vai instalar o runtime, vai instalar todos lá, né? Então, beleza? Tá instalando. Se não me engano, eu estou com a 8.0.1, por isso que ele está instalando. Senão ele ia pedir para reparar. Se você tivesse a versão, ele ia checar se você já tem a versão instalada e ele ia atualizar. Atualizar não, reparar, né? Porque atualizar a versão, uma versão não dá. A gente teria que baixar outra e atualizar ela. Eu estou fazendo aqui, né? E aí a gente vai ver que no final do processo de instalação, eu não vou ter mais um SDK instalado na minha máquina. Eu vou ter dois SDKs instalados na minha máquina, né? Tá instalando aqui. Estou estudando Python também. Python é por causa com requisito do meu trabalho, né? Algumas atividades tem Python lá, mas é interessante, é bem simples Python. Muito menos verboso que o .NET, mas um pouco menos performático, né? Eu, eu ainda prefiro o .NET ali. Minha linguagem de programação que eu iniciei, né, na minha carreira, né? Então, a gente tem a ser um pouco mais apegado a ela, né? Não que seja melhor ou melhor ou não, mas a ideia é que a gente tem que usar a ferramenta certa na coisa certa. Meu trabalho eu uso .NET e algumas partes de dados, né, são feitas em Python, né? Então, a gente usa Python também lá. Tá instalando, então, como falei, a maior, isso não é só o runtime, isso é só o runtime, o SDK tem, ó, a gente já viu que ele instalou várias ferramentinhas aí, Toolset, o runtime do ASP.NET, o runtime do console, esse shared framework, que é a parte comum dele, então, ó, que ele foi instalado, ó.
dá um overview, ó, SDK, runtime. Então, ele te dá todos aqueles, por isso que eu falo. Se a gente voltar aqui no site, falei aqui, né, que cada um desse lado aqui é específico por ambiente, né, que você vai de execução. E aqui, a gente vê aqui que ele contém todos, né? Todos os três que estão por ambiente de execução, mais o SDK que ajuda o desenvolvimento, né? Então, beleza, fechei aqui. Então, agora se eu abrir um terminal, peraí, terminal aqui, deixa eu puxar para cá. E se eu digitar .NET menos version, a gente vai ver as versões que eu tenho no .NET, ó. Ele está usando a última que eu instalei, né? Mas se eu não me engano, tem o .NET menos version, dá para listar, se não me engano, list. Ué, peraí. Aqui, ó, list SDKs, ó. Então deixa eu copiar esse cara aqui. Aí eu vou ter .NET list SDKs, ó. Então, como eu falei, eu já tinha instalado o SDK da 8.1 e aqui agora eu estou instalando a 8.8.8.0.1. Eu tenho agora instalado a 8.0.4. Então, agora eu tenho dois SDKs diferentes na minha máquina. Ele vai, então, quando a gente dá o .NET version, menos version, ele vai apontar o SDK que está sendo utilizado, né, para geralmente vai ser o mais atual ou o último instalado, né? Então, é isso. Então, beleza? Instalamos a ferramenta aqui. Agora, a gente vai fazer o quê? Eu vou abrir um Visual Studio. Então, a ideia é a outra ferramenta que você vai precisar aqui é ou um Visual, então, ou seja, você vai instalar aqui o Visual Studio, né? O 2022. A ideia é, né, na versão gratuita, né? A Community. Ó, Community Professional Enterprise, a Professional Enterprise vai ter licença, a Community é a versão gratuita, né? Então, e aí você consegue obter a versão gratuita do Copilot também, tá, tá, tá. Mas, e também você pode utilizar o VS Code, né? Então, Visual Studio Code, que ele já é mais sem versões aqui, né? Então, a gente não tem, ele não é mais voltado a .NET, né? Ele é como se fosse não chega a ser um IDE, porque ele não tem, por padrão, é todo um ambiente de desenvolvimento preparado, como um IntelliJ, um, um, um Rider, um Visual Studio, algumas ferramentas do tipo assim, né? Ele é mais como se fosse um editor de código mesmo, né? Mas ele já tem algumas funcionalidades prontas, assim, né? Então, dá para você usar ele também, né? Então, você pode baixar ele aqui. Eu tenho os dois na minha máquina aqui, então. Para .NET, eu prefiro mais o Visual Studio ou o Rider aqui, né? Eu também tenho o Rider aqui também no meu ambiente também. Então, outra opção que eu falei aqui, o Rider. Então, eu tenho o Rider aqui. Não é o do Rider JetBrains. Eu digitei com... Então, Rider JetBrains, que é o da JetBrains aqui, né? É, se dá para você usar também, tem a versão... Não sei, acho que não tem a versão community desse cara, né? Mas ele tem... Você pode ter uma licença de um mês, né? Testar ele. E pode ter uma licença para estudantes, né? Então, você pode testar uma versão gratuita de 30 dias e depois você teria que pagar. Ou, se você tiver uma licença para um cadastro estudante, né? Em alguma faculdade, você consegue pegar a versão estudante dele aqui, né? E aí ele também tem a mesma coisa, né? Ele tem todos os... Ele consegue aplicativos, né? Então, é, várias coisas aqui que já tem integrado aqui, né? Então, é bem legal também. Ele é bem completo também. Então, isso aqui é voltado para .NET. Então, você tem a opção aqui de duas IDEs, né? Que é o Rider, claro que é a versão gratuita, né? Ou a versão estudante. O .NET, o Visual Studio Visual Studio 2022, que é a versão... é, então, Visual Studio 2022, que é a versão que você vai poder instalar aí a versão Professional, né? Professional, Community, a Professional e a Enterprise são com assinatura, né?
ou o VS Code aqui, né? Então, sinta-se à vontade aí, né, para o VS Code, que é o editor de código, né? Mas a ideia aqui, editor de código, o VS Code você vai ter mais probleminha porque você vai ter que executar comandos, etc. ali, né? Então, você vai ter que configurar mais assim, né? Vamos começar. Durante o curso eu vou usar o Visual Studio, né? Então, é isso. Então, recomendo você usar também o Visual Studio. Se você tiver mais conhecimento nas outras, você pode usar a ideia da sua preferência aí, né? Então, beleza? Aí eu vou criar um novo projeto, né? A gente já vai ter aqui, ó. é, eu vou colocar, por enquanto eu vou clicar uma aplicação console mesmo. Depois que a gente entrar na parte do framework que eu vou usar, a gente vai ver, vamos criar uma API para fazer os testes também. E aí, ela vai ser torne-se um programador, que é ponto, novidades, net, novidades, net 9 ponto console. Que é então, é uma nomenclatura, né? A ideia é que eu coloco sempre o nome da empresa, é, o a aplicação, né? A finalidade da aplicação e o tipo da aplicação no final. É só um padrão que eu sigo aqui. Seleção do projeto, não, colocar no mesmo diretório. Vamos pro próximo. Aí a gente vai usar o net. Aí eu tenho aqui, ó, net 7, net 8. Então a gente vai ver, ó, sem suporte, porque, como eu falei, já acabou o suporte dele. Suporte a longo prazo, porque o net 6 ainda está com suporte ainda. A gente vai usar o net 8 aqui. Aí ele fala assim, ó, habilitar publicação alt, né? Que é aquela ideia. Então a gente pode fazer, habilitar isso aqui, a gente pode deixar. Mas a gente vai ver só uma diferencinha ali. Estressar, e aqui não usar instruções de nível superior, que é para ele criar programa lá. E a gente não vai fazer isso. A gente já vai ver essa ideia do IoT aqui, que é, vamos ver aqui, que na verdade nada mais é que uma flag de compilação que ele colocou aqui, ó. Se a gente virar o build final desse cara, ele já vai ver, olhar para essa flag e vai publicar com esse IoT aqui. Mas não vamos só tentar isso aqui agora. Quando chegar lá, a gente vai dar uma atenção. Então, beleza? Aqui a gente tem nossa aplicação. Então, a gente vai começar a testar testar as ferramentas aqui, né? Então, a ideia, vamos lá, começar pelas novidades. E a ideia é a gente ver um pouco da documentação. Vamos ver se a ideia aqui também usar uma coisa que está em alta ali, usar o chat GPT para explicar o uso daquilo ali, né? Então vamos entender se ele vai entender sobre. Então, claro que eu tenho o chat GPT pago, né? Mas talvez o gratuito ali já não tenha mais não esteja atualizado a certo ponto, né? Apesar que .NET 8 surgiu no final de 2023. Eu acredito que, não sei se o GPT 3.5 já está atualizado com ele, né? Ou o Mini lá, né? Então, o que hoje a gente tem o Mini, tem o 4o e o GPT-4. Eu vou usar aqui o 4o, né? Eu vou começar um prompt novo, né? Então, a ideia é a gente perguntar, vamos seguir o desenvolvimento aqui, né? Desenvolvimento não, a ideia de forma de uso, né? Então, ou seja, eu vou utilizar. Então, vamos lá. Eu quero começar pela parte de Collection Expressions, né? Então, eu vou começar com esse cara aqui, ó. Spread Operator, né? Então, aqui, a ideia a gente vai perguntar pro GPT esse cara aqui, né? E ele vai me dar um exemplo de caso de uso, por exemplo, né? Então, a gente vai... Aí, vamos lá. Aí, vamos dar o contexto para ele, né? Estou estudando ah, as novas funcionalidades do .NET 8 é, da Microsoft, né? É, é, gostaria de uma, a- é, de uma de ajuda para identificar
identificar usos, usos das novas funcionalidades da linguagem ou do framework no dia a dia de um desenvolvedor de software. Aí, vou te passar, vou te passar o nome de uma, vou te passar na sequência o nome das funcionalidades e gostaria dos exemplos de uso. Aí, vamos lá. Claro, fique à vontade para compartilhar. Você está... claro, fique à vontade para compartilhar novas funcionalidades. Você está estudando. Eu vou te ajudar com exemplos como elas podem ser aplicadas no dia a dia de desenvolvedor de software. Então, beleza, é isso aí. Porque, vamos pensar assim, algumas das features não vão ter, é, não vão ter usos que eu, pelo menos assim, não apliquei no meu dia a dia de trabalho até então. Mas, é ideal você ter onde utilizar, né? Então, vamos lá. Eu quero começar com a primeira lá que eu falei. Collection Expressions, né? Então vamos traduzir esse cara aqui. Então aqui vamos fechar isso aqui. E aqui o negócio é expressões de coleção e operador spread. Vamos ver se a gente acha alguma documentação aqui, ó. Ele atende JavaScript. Novidade C# 12 aqui, ó. A gente tem aqui, ó. Expressões de coleção. Matrizes embutidas. Expressões de coleção aqui, ó. Própria documentação aqui, ó. Então aqui, é, a gente tem aqui na documentação, né? Expressões de coleção. Que é basicamente isso aqui, né? Eu tenho é, isso aqui é uma rede de inteiros, né? Aqui a gente tem uma lista de textos, a gente tem um span de char, a gente tem um int que é uma matriz, né? Uma rede 2D, na verdade. A gente tem vários tipos aqui. E aí, então basicamente a expressão de coleção é basicamente isso aqui, ó. A gente pode usar a, é uma inicialização simplificada de uma lista, né? É, então nada mais é que é, a gente tem aqui, ó. Cadê? Vamos voltar aqui. Então aqui eu vou colocar expressões de coleção e spread. Operador spread. E aí, ó, ele até deu aqui, ó. Beleza? Mas não é isso, né? Ele tenta sugerir, mas não é isso. É esse aqui. Por quê? O que é a expressão de coleção, né? Então, ou seja, agora eu posso iniciar uma lista dessa forma, com notação de array, né? Que a gente tinha no. A gente vê isso aqui muito no JavaScript, no Python. Então agora a gente pode iniciar aqui. Então a gente pode iniciar, por exemplo, um, um int array que vai ser números, números dessa forma aqui. Então a gente já é isso. Mas o problema é que a gente não pode fazer isso aqui, né? Vai, números é igual a esse aqui. Isso aqui não funciona. Por quê? Porque a gente não pode usar uma expressão de coleção com nullable, né? Então, ó, não é isso. Vamos pôr número. Ó, a gente deve ter um erro porque, ó, there is no target type for the collection expression. O que quer dizer isso aqui? A gente não consegue, ele não consegue declarar implicitamente, né? é, o que fazer a conversão implícito não é uma conversão implícita pro .NET. Então, ou seja, eu preciso apontar o tipo de lista que eu estou usando. É um collection, é uma rede de inteiros, é uma matriz de inteiros, é uma matriz de textos.
Então, tudo que for relacionado à lista. Por quê? Aí ele vai transformar isso aqui no tipo de dado. Então, ou seja, aqui ele pega essa anotação aqui, né, de expressão de coleção e converte por baixo dos panos, eu acredito, para uma lista de textos. Aqui é a mesma coisa, né? Converte para um inteiro de índices. Aí, por exemplo, aqui, se eu tivesse agora um e-collection aqui de inteiros, e aí ele consegue fazer. Então, aqui, ó, ele consegue converter implicitamente. Então, agora já é diferente. Então, é, é um ponto que eu preciso definir ele com essa expressão aqui, né? Vai ser convertida para algo que caiba aqui dentro, né? Então, seja uma lista, seja uma lista, seja um inteiro, seja um enumerable, seja qualquer coisa, então, né? Com dicionários não funciona, né? Então, se eu tiver um dictionary aqui de não funciona, né? Eu não, con- Na verdade, eles declararam errado o dicionário aqui, né? O dicionário é assim, ó. Eu tenho um esteiro, vamos ver. Ó, ele não consegue fazer. Não dá suporte a dicionário, né? Então, isso aqui não funciona para dicionários. Então, algumas listas de coleções. Aí vem o segundo ponto, né? Que é o spread operator, né? Então, que é aqui, ó. Spread. No JavaScript a gente usa dois pontos, né? Mas aqui, por enquanto, o, o spread operator não funciona. Só funciona com listas do mesmo tipo, né? Então, a gente não sai da restrição do .NET, né? Mas, por exemplo, a gente ganha a funcionalidade de copiar uma lista para outra, né? Então, ou seja, se eu quisesse, por exemplo, por exemplo, não é 3, né? Então, aqui, ó, tá usando JavaScript, é 2. Então, eu quisesse copiar, por exemplo, números 2 aqui, colocar um zero na frente e repassar todos os números para cá. Então, ele vai fazer uma cópia de todos esses números para cá e vai criar uma nova lista, uma nova array, né? Na verdade, aqui, de inteiros com o zero na primeira posição aqui. E aí a gente pode acionar tanto antes, né, quanto depois aqui, né? Então, eu posso adicionar, por exemplo, um 6 aqui, certo? Que funciona da mesma forma. E aí também a gente pode espalhar duas listas dentro da mesma, né? Então, eu posso pegar, que nem ele dá o exemplo aqui, né? Ele espalha todas as listas dentro de uma só e a gente evita, por exemplo, um for each, né? Fazendo agrupamento ali das listas, né? Então, esse é para eu passar esses números aqui, né? Desse aqui para cá, por exemplo, eu teria que fazer um for aqui, né? E a gente tem a facilidade aqui desse spread operator aqui, que aqui no C Sharp ele é com dois pontos e ele só tem a ideia dos tipos ainda, né? JavaScript permite você usar com objetos, com arrays, com etc aqui, né? Aqui a gente só consegue usar por enquanto com arrays, né, do mesmo tipo, né? Então, fazer uma cópia de dados de um array para o outro, por exemplo, aqui é um uso, né? E aí, beber uma água aqui. Então, a ideia aqui, vamos ver agora, perguntar para o nosso amigo GPT, se ele sabe expressões de coleção. Aí, vamos lá. Aí ele vai lá. Me explicou, né? Hum, olha o que que é expressão de coleção. Mas, será que isso aqui... esse aqui vai funcionar. Acredito que é isso. Então, ele faz o quê? Expressão de coleção é uma coisa muito do Python, isso aqui. A gente vai ver muito Python. Ele é... Na verdade, esse cara aqui é uma conversão implícita, né? Mas ele fala que a gente pode fazer isso. Vamos ver aqui se realmente isso aqui ou ele tá brisando, né? Porque, vamos ver se aqui é possível. Cadê o produto? Ele não declarou o produto? Cadê o produto? Ah, tá. Vamos criar um produto aqui embaixo, só para ver. Se isso aqui funciona.
Caraca, o cara não quer me ajudar. String, nome, não, preço, pode ser. Em promoção, beleza. Ó, ó, ele tá brisando, né? Então, ó, as pessoas vão levar a lista com produtos de promoção. Esse cara aqui não funciona. Ó, ele brisou aqui. Porque esse cara aqui não é uma. Esse aqui é do Python. Ele brisou. Isso aqui a gente tem em Python. Se a gente ver aqui, ó. Por isso que a gente não pode acreditar na nossa ferramentinha aqui 100%, ó. Ó, expressão de coleção, criar expressões de forma mais específica e concisa. Não sei onde está o conciso disso aqui, eu não concordo que o Python também tem essa ideia. Ahn, complexas com filtros, né? Então, coleções complexas ou trabalhar com filtros. Aí imagina que você tem uma lista de produtos e deseja criar uma nova lista com apenas os produtos que estão em promoção. Isso aqui existe em Python, né? Beleza? Mas em .NET não existe isso aqui. Então, ou seja, agora, esse spread operator aqui deu certo, ó. Só que o spread operator que ele coloca aqui, ó. Aí, aqui, ó. Vamos lá. E o spread operator que ele tá usando aqui também, ó. É um erro, né? Ele tá usando um spread operator do JavaScript. Ó. Aí eu vou lá. Seus exemplos, vou colocar aqui. Seus exemplos estão inválidos. Talvez, é, estamos utilizando a linguagem C Sharp 12 e os exemplos são de JavaScript, JavaScript, né? No caso do spread, e Python, nas expressões de coleção, né? Então, os exemplos apresentados, né? Para dizer que são. Peço desculpas pela confusão. É isso aí, ó. Mesmo assim, ele deu uma brisada. Talvez ele não conheça, é o que eu falei, talvez ele não conheça a linguagem em si, né? Então, ele não conhece o. Ó, mesma coisa aqui, ó. Ele não conhece, eu dei assim, então ele não está alimentando. Provavelmente ele não conhece não está alimentado com essa aqui, né? Ou, sei lá, alguma outra ideia. Apesar de eu estar usando 4.0, 4 ou aqui, né? Mas ele não tá atualizado com isso aqui, né? Uhum. Então não dá para seguir o nosso amigo aqui, né? É um conteúdo muito atual para ele, né? Ahn, então tá, mas beleza. Fazer o quê, né? Então ele não é perfeito também, né? A ideia, né? A ideia aqui não é essa. Então a ideia aqui é só essa aqui, né? Conforme a documentação da Microsoft. Um spread coleção, né? Expressão de coleção, né? Que é a ideia de eu poder usar essa anotação com essa anotação para inicializar a coleção. Então, se eu quiser inicializar uma coleção vazia também, eu posso dizer que um list de string vai ser, por exemplo, iniciar uma coleção vazia. Então, eu posso usar isso aqui, né? Eu não preciso ter conteúdo exatamente interno. E se eu for usar o C ponto, por exemplo, eu vou ter ainda o edge dele. Então, eu vou ter um edge range aqui, etc. lá. Então, a ideia é eu tenho uma inicialização simplificada e uma conversão para determinado tipo. Isso é a expressão de coleção. O spread operator é a ideia da cópia aqui, né? Então, o GPT não ajudou a gente nessa parte. Beleza. Então, mesmo assim, continuou é, inválido a ideia dele aqui. Vamos ver se, por exemplo, pelo menos o dia a dia deu certo aqui, né? Vamos ver. É, a ideia é combinar, né? Interação complexa, trabalhando com listas. Então, ou seja, é combinar as listas e etc. aqui. Beleza. Ahn, então, esse aqui já foi. Então, o GPT não pode nos ajudar nesse cara aqui. Vamos fazer o que agora? A próxima que a gente vai ver é o inline. Vamos lá na documentação. O próximo que ele fala aqui é o
eu queria procurar era o inline array, cadê? Construtores primários, livro experimental, interceptors. Ele não fala aqui o inline array, mas tem basicamente o inline array. Vamos lá. Aqui a gente tem as novidades. Ah, tô na mesma lista, 2 vezes. É isso? É 2 vezes a mesma coisa. Beleza. Então eu vou fechar um aqui e vamos abrir outro aqui. Vamos lá. Array em linha net 8. Mas a gente tem uma coisa aqui, ó. Ah, inline arrays, já tem um artigo aqui. Aqui, ó. Pode ser, vamos ver. E masters. Ele dá um exemplo meio complexo aqui, né? Mas não gosto. Mas a ideia do inline array é bem simples na ideia, né? É como se eu pudesse definir um array, como fala ali, uma linha só. Então, é um array em linha, que é mais ou menos isso aqui, só que ele vai substituir a declaração por isso aqui, ó. É válido, isso aqui é válido. Números 3 aqui, por exemplo. É uma definição de array, né? Ele até sugere aqui uma inicialização de coleção, mas isso aqui também é possível. Então, vamos pôr aqui que eu tenha valores fixos aqui, que eu já saiba quais são os valores de inicialização desse array aqui. Então, eu posso usar essa notação de array, né? Para essa notação para inicializar esse array. Deixa eu ver se eu consigo usar para listas também. Também. Não consigo usar para listas, né? Ó. Então, é só para... Ó, só é possível de matriz para atribuir os tipos de matriz. Tente usar essa expressão new. Então, ou seja, agora, se... Então, ou seja, eu não consigo usar para listas, apenas para arrays. De inteiros, de textos. Então, ou seja, inline array é isso aqui. Então, a gente pode pensar assim, um caso de uso seria, se eu tivesse um array que já inicia com as propriedades definidas, né? Um array, não uma lista, que já inicia com as propriedades definidas, né? Então, ou seja, pensa assim, a gente tem um array que tem fixo lá dentro X elementos, né? Então, e a gente percorre esse array para a execução do nosso programa. Então, esse cara podia ser definido dessa forma assim, né? Então, eu não precisaria ter ter a declaração. Não vejo nenhum ganho, né? Mas é uma inicialização mais simplificada aqui, né? Beleza? Assim como você pode usar o inicialização de lista aqui, que ele é a mesma coisa, né? Vamos lá, próximo. Esse aqui foi bem simples. Spread operator, beleza. A gente já viu. Inline array. Agora, a gente vai ver, é, vamos ver a classe, então esse cara aqui a gente já viu. Vamos marcar o que a gente fez aqui, ó. Então, ok, já mostrei. Vamos dar um ok aqui. Ok. E aí, próximo, vamos lá. Vamos começar com a hierarquia de interface. Então, vamos lá. O exemplo que eu até citei no começo, né? Então, a gente vai ter aqui um adicionar. Vou adicionar uma classe. Vou dizer que é uma interface. Eu vou dizer que eu vou ter um eRepository. eRepository. eRepository, beleza. É uma classe que geralmente vai implementar ele vai ser um eRepository de T, e ele vai ter os métodos como se fosse um repositório, beleza. Aqui a gente vai ver que é como se fosse uma interface base, né, do nosso programa. E aí, ahn, a gente vai ter agora, geralmente a gente faria isso aqui, né? Então eu teria uma prova interface aqui, e eu teria agora, por exemplo, uma segunda interface, que seria um aluno, por exemplo, repository. Calma aí, repository. E aí eu teria aqui é, esse cara aqui, beleza. Aí eu vou ter aqui, por exemplo, um, é, um void
adicionar aluno, né? Então, aluno. Teria uma classe aluno aqui embaixo. Pode ser. Não vou entrar em detalhes, não. Vamos por exemplo, adicionar aluno seria um string, vai. Que teria o nome aqui. Beleza. Aqui, na verdade, vamos lá. Vamos colocar matricular. Aluno. Não. Vamos pôr aqui, por exemplo, buscar aluno. Buscar, buscar nome, aluno por registro, por identificador, sei lá, por alguma coisa aqui, né? Identificador. Seria específico da identificador, beleza? Eu teria aqui, por exemplo, um inteiro ou um texto, que seria um identificador aqui, né? E identificador, beleza? E eu retornaria um texto aqui com o nome dele, beleza? Tranquilo. Então a gente tem aqui uma interface é, genérica e uma interface específica, né? E aí o que a gente faria, geralmente, a gente criaria uma classe que herdaria de aluno repository, né? Beleza? Beleza. E esse cara aqui, ele vai ser obrigado a implementar esse método, mas aí a gente teria também aqui uma herança dizendo aqui que seria um repository de T, onde T aqui seria o aluno, né? Então, agora eu tenho que criar a classe aluno. Então, eu teria aqui o aluno, beleza? E aí ele precisa implementar as outras, não, as outras classes, né? A interface. Beleza? Adicionar, beleza? Então, aqui eu preciso, nesse cenário aqui, eu posso ter uma herança múltipla, uma herança não, implementar duas interfaces, né? Uma classe pode implementar duas interfaces, né? Beleza. Mas eu não poderia, por exemplo, uma interface herdar de outra interface. Então, ou seja, agora eu posso. Esse aluno repository, implementar repository aqui, e essa interface aqui, né? Ele fica ah, não necessário aqui mais. E aí, se eu tirar os métodos aqui, que não são, por exemplo, esse cara aqui, ó, eu já vou ter um problema, ó, porque agora ele não implementa o add, certo? Por quê? Porque a minha interface agora herda da interface repositório, né? E aí, esse cara aqui força a implementar os métodos de repositório aqui de aluno. Beleza? Esse é um ponto. E aí, então, essa é a ideia da hierarquia de interface aqui, né? Então, eu tenho um, uma interface herdando de outra e forçando uma classe a implementar só uma interface, né? Tem aquela ideia de segregação de interface, né? Então, você tem que é a, um dos conceitos do SOLID, né? Que é o L, do Liskov Substitution, que o Interface Segregation também, né? Que é o I, né? Não, Interface Segregation é o I, que se não fizer sentido, ainda a regra se aplica também, né? Então, ou seja, eu não faria essa interface e repositório é, é, e aluno repositório implementar a interface e repositório de aluno se não fizer sentido, se fosse algo que trouxesse uma carga a mais para ela, né? Então, ou seja, o que aconteceu é que eu ainda devo segregar, então as interfaces estão segregadas aqui ainda, só que aqui eu estou forçando que ele implemente todos os métodos de repositório, beleza? Quem implementar essa interface vai implementar logo implementar por consequência repositório, né? E se não fizer sentido essa interface aqui, eu não estaria aqui, né? Então, ou seja, a nosso aluno repositório ainda pode implementar tanto essa interface quanto outra interface que, por exemplo, faça implementar o white disposable aqui, né? Por exemplo. Então, ainda posso implementar o white disposable aqui também. Então, que é outra interface aqui, que obrigaria eu a implementar o dispose, beleza? Então ainda é uma boa prática utilizar essa segregação, né? Para você definir, ó, eu preciso implementar tais métodos, mas outros não, por exemplo, né? Se eu tivesse outros alunos repositórios que não implementassem o dispose, então eu não implementaria. Ou se essa herança aqui não fizer sentido aqui, eu não faria. Então, é um ponto de atenção também, né? Não tira a ideia de matar a segregação, né? Então, ou seja, eu tenho que fazer essa herança também com essa herança não, essa hierarquia com cuidado aqui também, né? Então é isso. E aí,
Então a gente já viu a ideia de hierarquia, é isso. E aí vem a ideia que eu vou fazer, extrair a classe base, beleza? Vou extrair, não, extrair classe base não, errei, excluir. Vamos lá, cadê? É extrair, assim, rápidas, mover para tipo, é isso. Beleza? Ele criou no repositório aqui. Então a gente tem a interface aqui, beleza? E agora eu tenho aqui esse no repositório, beleza? Eu não precisava extrair, né? Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu voltar aqui, que a ideia não é essa. Vou apagar o lá no repository. E agora eu vou ver a gente vai ver o outro tema aqui agora é a construtores primários, beleza? Então vamos lá. Então, geralmente, né, a implementação é que a gente tenha um serviço, né? Vamos lá. Vamos adicionar aqui um i aluno domain service, né? E aluno serviço, né? Que vai ser um domain service. Olhando para o DDD ali. Vamos tirar isso aqui. Eu vou ter aqui interface. Vai ser pública. Eu vou ter. Beleza. Pode ser. Tanto faz, né? Que ele vai ter esses mais aqui. Pode, aqui os corretos seriam os nomes serem mais coisas de negócio, né, etc. Mas não vou chegar a esse ponto aqui, né? Mas a ideia aqui é esse cara ser isso aqui. E aí eu teria um adicionar aqui um aluno service, né? Que é um serviço de aluno aqui. E seria a nossa implementação do nosso interface. Beleza. Aqui eu teria o aluno service, beleza. Seria forçado a implementar a interface. Eu teria um aluno repository com o, o seu aluno repository. E aí, beleza, né? Então, uma classe depende da outra aqui, né? Ela depende do aluno repository, recebe na injeção de dependência e abastece aqui. Beleza, tranquilo. Ahn, e aí, se a gente passar o mouse aqui em cima, ele já está sugerindo, ó, usar construtor primário. A gente for aqui na ideia, usar construtor primário. Ele vai passar aqui o nosso recebimento para cá e vai atribuir diretamente aqui. Beleza, é isso o construtor primário. A gente, por baixo dos panos, ele vai criar aquele construtor da mesma forma, vai fazer a atribuição aqui, né? A gente está fazendo a atribuição aqui. E, o que mais? E é isso, basicamente isso aqui é o construtor primário. Então a gente tem só a ideia do construtor, né? Que é o construtor padrão aqui. Mas se a gente quiser, por exemplo, criar outros construtores aqui, ó. Não, criar outro construtor. Então, não, eu quero que só por criar mesmo, né? Vou criar um setor aqui, um construtor vazio. Se eu quiser criar um construtor vazio, ó. Ele tem que usar um construtor declarado em um tipo com uma lista de parâmetros, deve ter inicializador de construtor this. Ele fala o quê? Colocar o this aqui no final? Não faz sentido. Ah, tá. Ele não deixa. Porque como eu estou dizendo aqui que eu estou recebendo um parâmetro agora, esse cara aqui ficou obrigatório. Mas aqui, por exemplo, se eu quiser declarar esse cara aqui agora, não declarar esse cara dessa forma assim, né? Não sem parâmetros. Porque se eu colocar parâmetros aqui, ele vai virar o default. Aqui agora, eu posso dizer aqui, ó. Ele não vai usar o default, né? O default é vazio. E eu vou ter um cara que vai receber. Vai ter um private read only aqui no repository. E esse cara aqui vai receber. E vai receber aqui, ó. Aí ele tá dizendo aqui que ele vai usar o this. Vai ter que ter o this aqui.
vai chamar o base, ou, não, na verdade o base não, ele vai ter que chamar o this. Que ele vai ter de qualquer forma, né? É uma limitação. Ele vai ter de qualquer forma, ó. Ah, ele tá reclamando da propriedade, então, ou seja, ele de qualquer forma ele vai dizer assim, ó. Eu vou chamar, eu vou receber dessa forma, mas eu vou chamar o construtor base aqui, né? Então, geralmente a gente vai usar mais nesse cenário assim, né? Quando eu não tenho mais de um construtor, né? E aí é um problema, que se você não tiver mais de um consultor, beleza. Mas se você tiver mais de um consultor, você vai ter que apontar o this. Então, esse cara aqui sempre vai ter que ser referenciado nos outros consultores, assim, né? Então, é um ponto de atenção e um probleminha aí, né? Deve ter algumas formas de contornar, né? Não pesquisei, mas esse é o construtor primário, essa é uma forma de uso. E aqui, quando você fez dessa forma, ele virou o construtor padrão. Então, toda a entrada da classe vai passar por ele aqui. É, beleza? Construtor primário aqui, né? Aí, vamos pôr aqui na documentação. O que que a documentação fala de construtores primários aqui, ó. Agora você pode criar construtores primários em qualquer classe struct. Então, funciona tanto para classe como para struct. São primários não mais restritivos a record, a tipo record. Então, os parâmetros do construtor primário estão no escopo de todo o corpo da classe. Definitivamente. Todos os atributos construtores declarados explicitamente devem chamar o construtor primário usando a palavra this, ó. É o que a gente fez ali, ó. O probleminha que a gente viu. Adicionar o construtor primário a uma classe impede que o compilador declare um construtor implícito sem parâmetros. Então, ou seja, é uma forma de eu encapsular a minha classe mais ainda. Então, ou seja, se eu criar um construtor que apenas seja recebido sem parâmetros, com parâmetros, ele não vai ter mais o construtor sem parâmetros e evita também de criar lá, né? De que alguém crie lá, né? Se alguém for criar, vai ter que mudar a estrutura lá. E se ele criar um segundo construtor, como ele fala aqui, ele vai ter que chamar o this, que vai ser apontar para o construtor primário, que é o que inicia a classe de fato ali. Ahn, sem parâmetros, sem um construtor. Ó, em um struct, o construtor implícito sem parâmetros inicia todos os campos, incluindo parâmetros do construtor primário para o padrão 0 bits. O compilador gera propriedades públicas para parâmetros de construtor primário, somente em tipos record class ou record struct. Então, beleza. Então ele fala que ele vai criar gera propriedades públicas para parâmetros dos construtores primários somente dos tipos record e record class, record struct. Então, ou seja, se minha classe não for definida como record, né? Aqui, essa propriedade aqui não vai estar visível, né? Então, ou seja, o que ele quer dizer com isso? Que, vamos lá, que se eu colocar o consultor, né? Aqui, um record, ele vai criar uma propriedade pública por baixo dos panos para esse cara aqui que está sendo recebido. Como eu não usei a propriedade record aqui, ele não vai criar essa propriedade expostas aqui, né? Então ele vai estar só encapsulado aqui dentro da minha propriedade privada. Beleza? Deixa eu ver se tem alguma coisa nesse artigo aqui. Aqui é o que ele fala, consultor primário, criando estado mutável. Olha lá. Ele tem uma inicialização, mas ele tem um consultor público que aponta com zerado aqui, né? Então é um contorno aqui, um struct, injeção de dependência, funciona normal. Não tem muita diferença, não. Boa. Então isso aqui é basicamente consultor primário. Cadê? Aí, matrizes embutidas. O que que é esse cara aqui? Matrizes embutidas são usadas pela equipe runtime. Que tem uma matriz de tamanho fixo e um tipo struct. Com buffer embutido deve colocar desempenho, semelhança a um buffer, tamanho fixo não segura. Uma matriz embutida é declarada somente a struct.
Ele fala aquela do inline array, mas você usa qualquer matriz, ou seja, você os usa como qualquer matriz. Então, seja new buffer, aí ele tem aqui o NCI, então, ou seja, ele declara que é basicamente aqui, né? Então, ele cria esse cara aqui, e ele pode dizer que esse cara é um array, né? Então, e aí ele faz um for adicionando o item dentro do array. Não vejo muito utilidade nisso aqui, né? Mas vamos colocar de exemplo, que é que eles chamam ali de matriz embutida. Então aqui ele vai ter, por exemplo, adicionar uma classe, que pode ser uma sala de aula, vai, para fugir do exemplo dele. Sala de aula, que ele vai ser um inline array. Eu acho que essa aqui faz mais sentido aqui do inline array, né? Vamos ver aqui. System compile service inline array. E aí ele precisa de aí aqui, né, não pode ser um classe, tem que ser um struct. Aí ele fala que o struct de matriz embutida deve declarar apenas um campo de instância, que vai ser, ahn, eu posso colocar aqui um private int alunos aqui. Na verdade, não vai ter alunos, né? Aluno, o número do aluno, beleza. Que ele já vai ser um array de inteiros aqui, beleza. E o uso dele, né? Aquele é uma, ele chama de array em linha ou matriz embutida, né? Então, ou seja, esse é um array em linha ou matriz embutida, que é mais ou menos isso aqui, né? É o que eles chamam aqui. Aquele, ó. Aí eu vou ter aqui um, um var sala de aula. O que que é? Oxi, porque não faz sentido, hein? Mas tá bom. Aí eu vou ter que aqui, posso fazer um for, é, menor que 10, né? E aí, ó, um ponto aqui importante é que a gente tem tamanho fixo, né? Então, ou seja, provavelmente quando eu adicionar mais, deve dar um erro aqui, ó. Vamos lá. Vamos colocar 15 aqui. Vamos fazer um teste para ver. Ele deve estourar o tamanho. Aqui, ó. Out of range, né? Então, ou seja, o array tem um tamanho fixo ali. Então, um caso de uso talvez seria quando a gente precisasse definir um array com, com mais de um campo, né? Mas ele tem a propriedade aluno? Não tem, né? É só que ele pede para definir a propriedade, mas não tem nem como acessar ela. Sala de aula. Deixa eu ver aqui uma coisa. Aluno. Ó, nem aparece, ó. É uma propriedade fantasma lá dentro, né? Eu achei meio zoado isso aqui. Só que aqui, né, a gente tem a restrição que ele é uma lista, né? Que eu posso adicionar, né? Então, acredito aqui que ele pode ser, ó, sendo tidas para aqui do try, mas as é de forma transparente quando elas forem expostas. Objetos APIs runtime. Ela é declarada dessa forma e utilizada dessa forma. Tá. A diferença é que o compilador pode aproveitar as informações conhecidas sobre uma matriz embutida. Você, quando faria qualquer outra matriz. Para obter mais informações sobre ativas, é, não sei. Não achei útil. Só para limitar o tamanho de um array aqui. Se fizer sentido algum dia, utilizar, né?
mas talvez nós, talvez não estejam utilizando, mas ele está dizendo aqui que ah, talvez os desenvolvedores do framework usam bastante, né? Mas não vejo um uso muito grande aqui de modo no dia a dia. Beleza? Esse tema de matriz embutida, acredito que ele está na ideia do inline array, né? Então, matriz embutida está aqui também. Beleza? Ah, e a ideia é, faltam pouquinhas coisas, né? Então a gente vai ver, são mais um pouquinho as coisas de linguagem, né? Então, ou seja, acredito que na próxima aula a gente já mata essa parte aqui de novidades do C Sharp e já começa a entrar na parte das novidades do framework aqui, né? Então, é isso aí. Deixa eu ver. Falta um, dois, três, quatro, cinco, para não estender muita aula aqui. Então, vou quebrar essa outra parte aqui na segunda aula. E acredito que na segunda aula a gente já consegue matar essa parte terminar essa parte de novidades e começar, né, nas novidades do framework aqui, né? Beleza? Não vai ser um curso tão muito grande, né? Não- Porque não são tantas as funcionalidades aproveitáveis ou que façam sentido mostrar. Mas a documentação, se você procurar novidades aí, você vai achar vários conteúdos no YouTube, sei que lá, aí conteúdos algumas novidades mais relevantes, outras menos, né? Mas as que eu vejo que foram mais relevantes aí, que eu apontei aqui nessa listinha aqui, né? Então, então vamos continuar com ela aí na próxima aula. E é isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima aí.